Iniciar então nossa aula de hoje, né? E continuando aqui a parte de geometria espacial que nós trabalhamos há 2 semanas atrás, né? Porque na semana passada eu me ausentei, mas a gente tinha trocado eu com a professora de biologia e hoje a gente continua normalmente. Então, vamos fazer aqui uma revisão rápida do que a gente tinha visto na última aula, né? Então, na nossa última aula, a gente tinha visto que existe uma equivalência entre o decímetro cúbico e o 1 litro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Lógico que 1 decímetro cúbico eu posso colocar ele igual ao 10 centímetros, né? Então, cada uma coisa que vale 10 centímetros. 1 decímetro vale 10 centímetros, né? Ó. Então, se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, eu vou ter 1.000 centímetros cúbicos. Quer dizer, eu posso ficar fazendo a equivalência que eu quiser aqui. Mas, na verdade, a informação primeira que a gente tem é que o decímetro cúbico ele é igual ao... Voltando aqui, né? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Isso é que fica a informação que está aqui, né? Só estou repetindo. E a outra informação é que se eu fizesse um cubo de 10 decímetros, eu teria que 10 decímetros vezes 10 vezes 10 vezes 10, que daria 1.000 decímetros cúbicos. Ou melhor ainda, né? Se eu quiser colocar isso aqui é 1 metro, isso aqui é 1 metro, isso aqui é 1 metro. Né? E aí equivale a 1.000 decímetros cúbicos, né? 1.000 decímetros cúbicos igual a 1 metro cúbico, que vai dar 1.000 litros, né? Considerando que o decímetro cúbico equivale ao litro, né? Então, 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. Isso nós vimos na aula passada, são equivalências que vocês têm que utilizar, saber utilizar, porque pode aparecer na prova do Enem, assim como nós vimos na aula passada. Vimos também a área do prisma, né? E eu falei que a área do prisma é a área total do prisma, que corresponde a uma parte lateral e uma área de bases. Obviamente, isso acontece com todo o prisma. Então, se eu tenho aqui um prisma, né? Ó, se eu tenho aqui um prisma qualquer, por exemplo, esse prisma aqui, que é um prisma triangular, mas podia ser qualquer prisma. Se eu calcular a área das laterais, que são retângulos, eu vou ter a área lateral. E eu tenho 2 bases. Então, se eu somar tudo isso, eu vou ter a área total. Por que a gente separa isso? Porque, às vezes, a questão pode pedir só área lateral, a questão pode só pedir área da base. Lembrando que, quando eu falo área da base, eu boto 2, porque eu tenho 2 bases, né? Se eu falar qual é a área dessa base aqui, é uma só. Mas, para a formatação da área total, eu tenho que colocar as 2 bases. Se o exercício falasse assim, qual é a área da base? É uma só. Você não vai botar as 2, que a base é que está embaixo. Então, a gente tem que estar atento a isso na hora de que você for fazer o exercício. Deu o exemplo do paralelepípedo reto retângulo, que é essa figura aqui, que é a caixa tradicional. Ela tem 3 dimensões, ABC. Se eu quiser calcular a área total, eu posso pensar na figura como um todo, que está aqui desmontada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, 2 a 2 iguais. Então, esse é igual a esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Então, são as 2 frentes, as 2 laterais e as 2 bases. E aí, cada um envolve 2 dimensões. Então, AB, AC e BC. Então, por isso que eu tenho sempre a área total como sendo 2 vezes AB mais AC mais BC. Isso tudo eu estou revisando o que nós vimos na aula passada. Hoje a gente vai fazer mais exercícios. No caso do cubo, ele é todo igual, é todo formado de quadrados. Cada quadradinho aqui tem uma área A2, né? Ó, A2, 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 A2. Se eu considerar o cubo de dimensões A, né? E aí a área total são 6 quadrados, 6A2, e o volume é A ao cubo, que é o produto das 3 dimensões. Tá? Então é um caso particular, mas continua valendo a área da base vezes a altura. Porque se eu for pensar em volume como sendo a área da base vezes a altura, a base aqui é A vezes A. E a altura é A. Então isso aqui dá A ao cubo. Então não deixou de valer a questão do volume ser a área da base vezes a altura. Pois bem, então vamos revisar isso através de exercício, tá? Então agora eu vou revisar, a gente vai revisar tudo que nós falamos na aula passada de novo, revisando porque a gente tem que fixar com alguns exemplos, e eu vou mostrar o cálculo da área de um prisma triangular reto abaixo. Então foi dado esse prisma aqui. Ao observar esse prisma,
eu estou vendo que ele é um prisma triangular. Como ele quer calcular a área total desse prisma, e eu podia calcular o volume também, eu também vou fazer isso para a gente poder treinar. Para eu calcular a área total do prisma, eu preciso calcular a área lateral, e a lateral são retângulos. Só que observa o seguinte, eu tenho o retângulo da frente, de dimensões 5 e 6, porque a altura é 6. Tem um retângulo na lateral, de dimensões 3 e 6, que é esse retângulo da lateral aqui, ó, esse aqui, ó. E tem um outro retângulo aqui, que eu estou botando com bolinha, de dimensões 4 e 6. Então, qual é a área? Aí você vai falar assim, então, professor, todas as vezes que eu tenho um prisma, eu vou ter a lateral formada de retângulos, se o prisma for reto, sim. Né? Ele só não vai ser retângulo se ele for inclinado, aí vai ser paralelogramo. Mas a área vai ser uma figura plana conhecida, ou retângulo ou paralelogramo. Em geral, nas questões do Enem, as questões são de prisma reto. Então, você vai cair no retângulo. Então, qual é a área desse retângulo aqui? Base vezes altura. 5 vezes 6, 30. Qual é a área desse retângulo aqui? 3 vezes 6, 18. Lembrando que tudo isso aqui é retângulo, né? Qual a área desse retângulo assim? 6 vezes 4, 24. Então, essa é a área lateral. Então, a minha área lateral é 30 mais 18 mais 24. Então, a minha área lateral vai dar 30 mais 18 mais 24. 8 mais 4, 12. Vai dar 2. Vai dar 1, 3, 4, 5, 6, 7. Então, dá 72. 48 mais 24. Então, a área lateral é 72. E qual é a área total? Eu preciso saber a área da base. Quem é a minha base? A minha base é esse triângulo aqui, ó. E aí, o que acontece? Aí o aluno se enrola na hora da prova, que ele fala assim, para eu calcular a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Aí ele fala assim, então eu preciso achar essa altura aqui. Besteira, né? Por que é besteira? Porque, na verdade, se ele observar esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Como é que eu sei disso? Porque é o triângulo 3, 4, 5. Toda vez que você tiver um triângulo 3, 4, 5, ele é retângulo. E qual é a vantagem de eu ter um triângulo retângulo? A vantagem de você ter um triângulo retângulo é que, se você colocar ele nessa posição, observar, né? Vou colocar aqui nessa posição. Para eu fazer a área dele, a base é 4 e outro cateto vira altura. Então, a área da base é 3 vezes 4 sobre 2. Vai dar 6. A área da base é 6. Então, qual é a área total do meu prisma? A área total do meu prisma é a área lateral mais duas bases, porque eu tenho a base de baixo e a base de cima. Então, vai dar 72 mais 2 vezes 6. Então, vai dar 72 mais 12. E a área total vai dar 84. Então, isso é a área total do prisma. E o volume? Ele não pediu, mas eu vou calcular aqui. O volume. Volume é a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? 6. Qual é a altura? 6. Então, o volume é 36. Então, pessoal, é repetitivo isso. Né? Esse processo é repetitivo. Então, sempre que você for calcular a área de um prisma, área total, você vai precisar da base, e lembrar que são duas, e vai precisar da lateral, que, em geral, sendo ele reto, são retângulos. E o volume é a área da base da altura. E acabou. Ok aí? Alguma dúvida nesse exemplo? Tranquilo? Podemos continuar? Maria, Hanna, Bianca, Carla, Luana, Marinês, Juliana. E aí, podemos continuar, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Samara? E aí, gente, posso continuar ou não? Beleza. Juliana falou que eu posso continuar. Juliana que manda. Vamos lá. Agora um probleminha um pouco mais trabalhoso. Mas nem por isso vai fugir do que nós aprendemos. Ele dá um prisma hexagonal regular, e ele é reto, ele está desenhado aí, eu estou vendo que ele é reto, de altura 10. Então ele está falando que a altura é 10 centímetros. E cuja apótema da base mede raiz de 3. Ora, aí a gente tem que lembrar o que é a apótema de uma figura, né? Aí lembra, o apótema da figura é a linha que liga o centro da figura ao lado oposto. Está aqui o apótema.
E esse apótema, ele está dizendo que mede raiz de 3. Esse apótema mede raiz de 3. E aí ele faz a minha pergunta, pede a área total do prisma e volume do prisma, semelhante à questão anterior. Aí você fala assim, bom, para eu calcular a área total do prisma, eu vou precisar de calcular a área lateral. Como ele é regular, e essa informação é importante para mim, diferente da questão anterior, a questão anterior ele não era regular. Por que ele não é regular? Porque para ser regular, os lados têm que ser iguais. Esse triângulo teria que ser equilátero. Não é regular. Ok. Nesse caso é regular. Se ele é regular, quer dizer que tudo isso aqui é igual. Tudo tem o mesmo valor. Né? Ele é um hexágono regular. Então, na verdade, eu preciso saber o valor. Por quê? Porque para eu achar a área lateral, que é retângulo, e eu tenho 6 retângulos iguais, diferente da questão anterior. Na questão anterior tinha 3 retângulos diferentes. Por quê? Porque eram lados diferentes. Agora não. Agora eu tenho lados iguais. Então, como isso acontece, eu vou ter 6 retângulos iguais. Então, na verdade, para eu calcular a área lateral, eu preciso calcular a área desse retângulo. E qual é a área desse retângulo? Aqui é 10, eu preciso saber o valor de A, porque é fazer A vezes 10 e está resolvido o problema. Só que para isso, eu preciso, então, calcular esse Azinho aí. E como é que eu vou calcular ele? Aí eu vou olhar aqui, porque como esse hexágono é regular, lembra que nós vimos lá na geometria plana, e foi aquilo que eu falei para vocês, né? Toda a geometria espacial, a dificuldade que os alunos têm, normalmente, em geometria espacial, é porque eles esquecem da geometria plana. E não pode esquecer da geometria plana. Então, conclusão. Esse meu triângulo aqui, que eu vou desenhar aqui separado, ele é um triângulo equilátero, né? E isso aqui, que é o apótema, que vale raiz de 3, é exatamente a altura do triângulo equilátero. Ora, nós aprendemos que a altura do triângulo equilátero, lá na geometria plana, era o lado raiz de 3 sobre 2. Até para poder ficar usando a mesma nomenclatura, eu vou chamar isso aqui de L, mas podia chamar de A, podia botar lá a raiz de 3 sobre 2. Não vai fazer diferença nenhuma, mas só para poder usar o que eu já coloquei ali. Então, esse L aí, né, é o ladozinho aqui, tudo aqui vale L, né, ó. E eu aprendi que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, esquece que agora eu estou concentrado nesse triângulo equilátero. Então, vocês vão olhar esse triângulo equilátero. Ora, quanto que vale a altura? Está escrito aqui, ó, raiz de 3. Então, eu vou ter L raiz de 3 sobre 2 igual a raiz de 3. Conclusão, isolando L, vai o 2 para lá e o raiz de 3 para cá. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí, ó, simplifica, o L deu quanto? 2. Então, veja que esse problema está baseado em eu conhecer o triângulo equilátero. Aliás, eu já tinha falado para vocês que o hexágono regular ele está baseado no triângulo equilátero. Ele tem 6 triângulos equiláteros dentro dele. E eu acabei de achar o lado 2. Então, como isso aqui é 2, essa área aqui é quanto? 20. Então, eu sei, então, né? Então, o meu cálculo, então, é que a área lateral são 6 figuras iguais a essa aqui. Então, é 6 vezes 20, que vai dar 120. 120 quê? Centímetros quadrados, porque agora a unidade é centímetro. Então, eu acabei de achar a área lateral do meu prisma hexagonal regular. Mas ele quer a área total. Para eu calcular a área total, eu preciso calcular a área da base. E a área da base é a área de um hexágono regular. E como é que eu calculo a área do hexágono regular? Aí eu tenho que lembrar que o hexágono regular ele tem 6 triângulos, né? Iguaizinhos. 6 triângulos. Então, eu vou ter que calcular a área de um triângulo. E qual é a área do triângulo? É base vezes altura sobre 2. Então, a área da base, que é a área de um hexágono, ele é, né, a área da base é a área do hexágono, são 6 triângulos equiláteros. Então, eu preciso calcular a área do triângulo equilátero. E como é que eu calculo a área do triângulo equilátero? Ah, professor, eu tenho que lembrar a fórmula da área do triângulo equilátero?
Ou você vai lembrar, que L é o quadrado de raiz de 3 sobre 4, ou você vai fazer a área do triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. Quem é a base? É L. Vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. De qualquer forma, eu não preciso ficar fazendo isso, né? Por quê? Porque a altura foi dada. Então, eu nem precisava ficar fazendo isso, mas isso aqui seria se eu fosse escrever a fórmula. A base está aqui, é o L. A base é o L. A altura é o raiz de 3 sobre 2. Só que o L vale 2, né? Então, isso aqui, na verdade, é a área do triângulo, tá? A área do triângulo. Mas a área do hexágono são 6 a área do triângulo. Então, vai dar 6 vezes raiz de 3. Pronto. Acabei de achar a área do hexágono, que é a área da base. Então, está aqui a área da base. E quem que é a área total? A área total seria a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, quem é a área total? É a área lateral, que vale 120, mais 2 vezes a área da base, porque são 2 bases. Então, daria 120 mais 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, está aí a resposta da letra A, né? Essa seria a resposta da letra A. A área total do prisma. Pessoal, eu vou calcular o volume. Eu quero saber se está claro a área total. Veja que, ao fazer isso, eu fiz uma revisão de altura do triângulo equilátero, área do triângulo equilátero, que é a base vezes a altura sobre 2, simplesmente eu substituí os valores. E fiz a revisão da área do hexágono, que são 6 triângulos equiláteros. Sempre isso vai acontecer na geometria espacial. A gente vai precisar usar a geometria plana. E aí calculei a área do retângulo. Tá tranquilo? Beleza aí, pessoal? Então tá. Samara diz que sim. Então, pela Samara, desculpe, eu posso continuar. Pois bem, só que eu também tenho que calcular o volume, né? Foi pedido o volume do prisma. O volume do prisma é. Opa! O volume do prisma é. Vou ter que pegar aqui que não está dando para escrever aqui, né? Vou abrir um slide aqui para a gente poder calcular o volume do prisma, tá? Só pegar a figurinha aqui. E vamos calcular o volume dele. Então, só lembrando que aqui é 10 e aqui é 2. A área da base, a gente tinha calculado, tinha dado quanto? 6 raiz de 3. A altura, nesse caso, eu vou só para diferenciar dessa altura que eu coloquei aqui, Hzinho, eu vou chamar isso aqui de Hzão, tá? Só para diferenciar da outra, para não dar confusão na hora que você for olhar aí. Então, o volume é a área da base vezes a altura. 6 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, é isso, pessoal. Alguma dúvida no cálculo do volume? Calculada a área da base, tranquilo. Qual é o problema que as pessoas enfrentam, às vezes, neste problema? É não lembrar da geometria plana. Então, eu volto a falar. Geometria plana é essencial para a geometria. Pois bem, agora vamos para um desafio aqui. Na verdade, eu coloquei esse desafio, mas é uma questão que poderia ser perfeitamente apresentada numa prova do Enem, né? E não é tão complicada, mas ela tem um trabalho. E ela é interessante, porque ela vai repassar vários conceitos que nós vimos aí, inclusive a visão espacial, que é muito comum na prova do Enem. Então, essa figura diz o seguinte: a figura abaixo é a vista lateral de uma piscina, com 10 metros de largura,
e ele quer que calcule o volume aproximado de água que cabe na piscina. Aí ele deu todas as informações. Ó. Então, isso aí é como se eu estivesse vendo a piscina de lado. Eu fiz um corte vertical na piscina, né? E a piscina tem esse formato. É como se a piscina fosse assim, ó, tá vendo? Ó? Essa é a informação que ele me deu. Ó. E ele está dizendo que tem 10 metros de largura. Ó. Por isso que eu botei os 10 metros aqui, tá vendo? Ó? Então, essa figura daqui é um corte de perfil. E essa figura aqui eu desenhei tridimensional, que, na verdade, é o que a gente deveria visualizar. Então, qual é a dificuldade que o aluno geralmente tem? É porque ele não enxerga isso. E, a partir daí, não enxergando isso, não sai mais nada, né? E aí também vai ter toda uma manipulação que ele vai ter que fazer. Aí eu olho essa figura aqui. Falo assim, poxa, eu tenho que desmontar essa figura, porque eu peguei os dados que estão aqui, ó lá, 15, 8, 6, 7, 3, tá lá, o 15 está aqui, o 8 está aqui, o 7. Esses são os dados que vieram lá. E esse dado aqui estava escrito no texto do problema. Pronto, está montada a minha figura. Aí você fala assim, poxa, como é que eu vou calcular o volume de água que cabe aí nessa piscina? Como que eu vou fazer isso? Então, eu teria que dividir essa figura espacial, em figuras que eu conheço. Então, veja bem, se eu olhar aqui, ó, eu tenho um paralelepípedo em cima e tenho um prisma trapezoidal embaixo. Só que esse prisma, ele está naquela posição deitada, né? Lembra que eu falei, a gente fez vários exercícios, onde a gente tem que ter cuidado com a posição do prisma na hora de você calcular, para você não cometer erro, né? Então tá, vamos lá. Só que veja bem, eu vou precisar de algumas informações aqui, que eu já sei que vou precisar, que é o seguinte. Por exemplo, para essa figura que eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que trabalhar com essa figura aqui, ó, que é um trapézio. Então, eu vou precisar conhecer essa linha de cima aqui, ó. Assim como eu vou precisar conhecer esse segmento DE. Então, se eu olhar aqui, tentar visualizar aqui, eu vou precisar de algumas informações, né? Por exemplo, isso aqui tudo, ó, isso tudo aqui mede 8. Tá aqui, ó, do lado. E esse pedacinho aqui, ó, mede 3. Então, conclusão, esse pedaço aqui mede 5, que é igualzinho esse aqui, ó, mede 5. Ora, eu vou precisar dessa linha que está aqui também, ó. Vou até botar de outra cor. Vou precisar descobrir quanto que vale essa linha aqui, ó. Né? Precisar. Mas eu não sei ainda. Mas observa que aqui, ó, eu tenho um triângulo. Tá vendo aqui esse triângulo, ó? E eu tenho algumas informações sobre ele. Que aqui é 5, aqui é 6. E, na verdade, eu preciso descobrir esse pedacinho aqui de cima. Então, eu vou isolar esse triângulo. Aí você vai assim, mas professor, como é que você sabe que você vai precisar de tudo isso? Eu sei porque eu vou precisar conhecer esse trapézio de alguma maneira. Né? É lógico que eu conheço esse lado aqui, ó. Todo. Eu conheço esse lado todo. Esse lado mede quanto? Se aqui mede 15, ó. Aqui mede 15, e aqui mede 7, aqui é 15 menos 7. Então, esse pedacinho aqui todo mede quanto? Mede 8. Mas eu vou precisar conhecer o DE também, ó. E aí, para eu conhecer o DE, eu vou precisar de conhecer esse pedacinho que eu vou pintar aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Então, essa linha roxa aqui, eu preciso conhecer o tamanho dela. Por quê? Porque como eu sei que isso aqui mede 8, se eu conhecer esse pedacinho rosa ali, eu consigo descobrir esse lado DE, que vai me dar a informação completa do trapézio, né? Porque o trapézio, né, ó, eu vou precisar calcular a área desse trapézio para calcular o volume do prisma. Mas vamos continuar. Eu já deixei aqui até para adiantar, né, todo o processo de solução. Tá aí o triângulozinho que eu ilustrei lá para vocês, e eu quero descobrir quanto que mede esse pedacinho, que é aquele pedacinho que estava lá, né? Aquele pedacinho roxo, rosado que estava lá. E eu chamei de CH aqui.
Então, conclusão. Aqui é 5, aqui é 6. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu teria 6 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. 5 ao quadrado mais CH ao quadrado. Então, eu estou trabalhando nesse triângulo querendo achar esse lado CH. Lembrando que o CH é esse cara aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor da tinta aqui. Isso aqui é o H, tá? Ó. E é esse CH aqui que eu estou querendo descobrir. Eu estou trabalhando com esse triângulo aqui, né? Não esqueçam disso. Então, tá ele aí, ó. Então, eu fiz, ó. 6 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais CH ao quadrado. 36 é igual a 25 mais CH ao quadrado. 36 menos 25 dá 11, né? Então, ficou CH ao quadrado igual a 11. Então, CH igual a mais ou menos raiz de 11. Obviamente, como eu estou trabalhando com geometria, eu não posso ter lado negativo, né? Por isso que eu escrevi aqui que CH é maior que zero. Então, CH é raiz de 11. É isso que me interessa. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, ele é raiz de 11. Então, voltando lá na nossa figurinha, se isso aqui é raiz de 11, esse pedaço aqui de cima é 8 menos raiz de 11. Né? Já que o todo ali é 8. Lembrando, como é que eu descobri que aquele todo era 8? Porque aqui é 15 e aqui é 7, né? Então, esse pedacinho ali seria 15 menos 7. Né? Porque essa linha B, se eu chamar aqui de BT, BT é igual a F, né? BT é igual a F. Então, vale 15 também. Com isso, eu tenho que aquele pedacinho é 8 menos raiz de 11. Então, estaria aqui a minha figurinha, né? Aqui é o raiz de 11, aqui é 8 menos raiz de 11, que é aqui embaixo também é igual. Bom, com isso, eu tenho todas as informações que eu preciso para calcular o volume da minha piscina. E eu vou começar, então, voltando aqui naquele meu sólido, só que agora eu já desenhei aqui o 8 menos raiz de 11, já está bonitinho, arrumado, para eu poder trabalhar. Lembrando que esse pedacinho todo aqui mede 8, né? Mede 8 metros. Então, eu tenho todos os dados que eu preciso. E aí eu vou começar trabalhando com a parte de cima da piscina, que é um paralelepípedo. Tranquilo. Como é que eu calculo o volume dele? O volume dele é a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A área da base é 10 vezes 15, né? Que é 15. 10 vezes 15. Quem é a altura? A altura está aqui, ó. É 3. Já tinha sido dado lá na piscina. Está aqui, ó. Né? Então, tá aí, ó. Então, conclusão. Volume, área da base vezes altura. 10 vezes 15, 150. 150 vezes 3, 450 metros cúbicos. Tá aí o volume da parte de cima da piscina. O que está faltando? Eu calcular o volume da parte de baixo, que é o quê? Que é um prisma de base trapezoidal. Né? É um prisma de base trapezoidal. E aí eu preciso calcular a base desse trapézio. Lembrando que ele está na posição deitada. Por que eu sei disso? Porque a base do prisma é aquela que é igual. Veja que essa parte aqui não é paralela a essa. Então, isso não é a base. Por isso que ele está deitado. Né? O prisma, essa parte de baixo aqui não pode ser base, porque ele está deitado. Então, se eu colocar o prisma na posição correta, a base é o CGDE. A base é o EDEG, que é o que eu escrevi aqui, ó. Né? Então, as bases são sempre paralelas. Então eu vou calcular a área do trapézio, né? Que é a área da base. Como é que eu calculo a área do trapézio? Eu pego base menor, mais base maior, tá aqui, ó, base menor, mais base maior, vezes a altura, que é 5, dividido por 2, né? A área do trapézio, lembrando, né? A área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Não importa ali, ou você pode fazer base maior, base menor dividido por 2 vezes a altura, tanto faz. Né? Então, está ali o cálculo. Ó. 8 menos raiz de 11, mais 8 dividido por 2 vezes 5. Vezes quem? Isso aqui é a área da base. Vezes quem? Vezes a altura. Essa é a fórmula do volume, que é a mesma que eu usei aqui. Ó. Só que aqui o meu prisma está deitado. E aí eu fiz a conta.
né? 8 menos raiz de 11 mais 11, ficou 16 menos raiz de 11. Na verdade, ficou ali 8 mais 8, 16. Tem algum... Deixa eu ver aqui. O que ele fez? Ah, sim. Aqui pegou esse 2 aqui, ó. A gente pegou esse 2 aqui e dividiu por esse 10 aqui. Tá? Mas não podia fazer diferente, né? Você podia fazer a conta aqui, ó. 8 mais 8 dá 16, menos raiz de 11 sobre 2, vezes 5, vezes 10. Pronto. Aí você pode fazer aqui. Na verdade, foi isso que a gente escreveu ali, né? Ó. Ficou isso aqui, ó. Como é multiplicação, tanto faz. Aí simplificou esse 2 com esse 10, ó. Por isso que ficou 5 aqui, tá? E aí ficou 16 menos raiz de 11, vezes 5, vezes 5. Fazendo essa conta toda aí, né? Daria, arrumando, 400 menos 25, raiz de 11 sobre 3. Na verdade, né? Eu fiz aqui 5 vezes 5, 25. Multipliquei pelo 16, né? E aí a gente fez depois 25 vezes raiz de 11. Então foi 25 vezes 16, que deu 400, menos 25 vezes raiz de 11, que deu 25 raiz de 11. Aí você podia falar assim, mas professor, eu não deveria resolver primeiro o que foi colocado dentro do colchete, fazer 5 vezes 16, e depois 5 vezes menos raiz de 11, e depois multiplicar por 5? Não vai fazer diferença, né? Podia ter colocado aqui, ó, 5 vezes 16, 5 vezes 6, 30, aí vai dar 80 menos 5 raiz de 11. E depois multiplicar por 5. Tanto faz, vai dar 400 menos 25 raiz de 11. Não importa a ordem aí, porque eu estou fazendo multiplicação. Pronto. Esse é o volume dessa parte da água. Lembra que eu tinha esse volume aqui de 450. Então, eu vou ter que usar o volume de 450 e juntar com esse outro ali. Então, tá aqui, ó. 450, que é a parte de cima, mais o outro volume. Então, deu 850 menos 25 raiz de 11 metros cúbicos. Aí, se eu fizer aproximadamente a raiz de 11, né, se eu quisesse fazer a raiz de 11 aproximadamente, eu posso chegar nessa resposta que está aí, né? Porque a raiz de 11 seria aproximadamente 3,31 a 32, uma coisa assim. Ah, professor, mas como é que eu chegaria no raiz de 11 igual a 3,30 e alguma coisa? Aí, se você precisar disso numa prova, como é que você faz? Você conhece a raiz de 9, que é 3. Você conhece a raiz de 16, que é 4. Então, a raiz de 11 está entre 3 e 4, sendo que está mais próxima de 3. Então, você fala assim, então é 3 e um pouquinho. Raiz de 11 é 3 e um pouquinho. Aí você pode pensar assim, será que é 3,1, 3,2? Aí a gente calibra, é assim que faz mesmo, tá, pessoal? Então, eu poderia botar aproximadamente 3,3 e verificar aproximadamente, fazer a conta até chegar no 767 metros cúbicos. É assim que a gente faria na prova do Enem, caso isso acontecesse. Só que isso aí está em metros cúbicos. E eu quero transformar isso em litro, né? Lembrando que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico, né? Então, eu teria 767 metros cúbicos, daria 767 mil litros, que é aproximadamente o volume da piscina. Pessoal, vocês entenderam esse exercício? Eu coloquei esse exercício, eu acho interessante, porque ele trabalha com muitas coisas que a gente já viu aí da parte de prismas, né? E é um exercício que poderia cair perfeitamente no Enem. Seria um exercício difícil, mas difícil pelo trabalho, né? Você vê que ele envolve um trabalho longo para se chegar à resposta. E eu coloquei justamente para a gente poder discutir várias coisas que nós já falamos aí de geometria espacial. Tranquilo esse exercício aí? Sugestão minha é que depois vocês tentem refazer esse exercício. Tá? Uma das maneiras de se estudar é se refazer um exercício que a gente acha que tem muita coisa a ser trabalhada. Aí você refaz o exercício e vê se você teve a mesma habilidade de fazer. Mas o refazer é refazer consciente. Não é refazer simplesmente refazendo, não lembro, deixa eu ver de novo o que o professor fez. Não, é tentar refazer mesmo do início até o fim. Ok aí, pessoal? Para eu poder continuar? Podemos continuar? Entendido esse exemplo?
Pronunciem-se para eu poder saber se eu posso continuar, se tem alguma dúvida. Samara, Juliana, Sofia, que já participaram hoje. Posso continuar? Então, a Samara está me autorizando a continuar, né? Juliana também, beleza, vamos lá. Esse exercício aqui do Enem, pessoal, eu vou só comentar, depois eu vou passar para vocês ele na solução, mas é bem simples. Porque, na verdade, a dificuldade desse exercício aqui é a interpretação. E é isso que eu vou mostrar. Depois eu vou deixar a solução para vocês. Só para vocês verem. Ele fala aí da Olimpíada de 2012, a piscina do Centro Aquático de Londres, que mede 50 metros de comprimento. Então, ele tem uma piscina. Então, imagine olhando ela de cima, ela tem 50 metros de comprimento. Foi modelada para ajudar a melhorar os atletas e suas marcas. Aí ele colocou ainda outras coisas, né? E diz assim, ela tem 3 metros de profundidade, é lógico que uma piscina tem, nesse caso, ela tem esse formato aqui, ó, formato cúbico, o formato paralelepípedo, né? Deixa eu até desenhar melhor. Então, a piscina seria isso aqui. Ele tem 10 raias de 2 metros, vírgula 5. Então, ele teria aqui, ó, uma raia, 2 raias, 3 raias, 4 raias, 5 raias. Deixa eu até melhorar aqui meu desenho, que eu vou precisar do espaço. Então, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raias. São 10 raias e cada uma mede 2,5 metros. Então, isso aqui tem quanto? 25 metros. E aí, aqui, tem quanto? 50 metros. É essa a situação da minha piscina. Ó. E ela tem 3 metros de profundidade. Ó. Então, conclusão, eu tenho todos os dados que eu preciso, né, da minha piscina. Eu tenho do meu paralelepípedo. Esse é o meu paralelepípedo. 3 dimensões. Aqui é 25, aqui é 50 e aqui é 3. Acabou o problema. Aí ele vai perguntar o volume da piscina. Então, aí é simples. A área da base vezes a altura. 25 vezes 50 vezes 3. Então, é muito simples. Eu vou deixar para vocês trabalharem, mas vou mandar a solução lá no material da aula, tá? Tem até desenhei aqui, bonitinho, para vocês verem a piscina. Tá tudo bem. Né? Tudo isso aqui eu vou deixar lá para vocês no material, vai para lá. Bom, agora é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o volume do cilindro, e na próxima aula, não hoje, mas até porque nós vamos ter, para a gente poder trabalhar bem o cilindro, eu vou mostrar a essência dessa dedução. Mas a questão é o seguinte: eu posso entender o cilindro como sendo um prisma em que a base tem infinitos lados, que virou um círculo. Ora, o que eu aprendi de prisma? Eu aprendi de prisma que a área total é a área da base vezes a altura. No cilindro vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Nada, nada, nada. O que eu aprendi do volume do prisma? Que é a área da base, desculpa, o volume era da base vezes a altura. Não vai mudar nada para o cilindro. O que eu aprendi de área? Que é a área lateral mais a área lateral mais as duas bases. Ou seja, tudo que eu falei de prisma, que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, e que o volume é a área da base vezes a altura, vai continuar valendo para o cilindro. Porque o cilindro é como se fosse um prisma de infinitos lados. Então, não vai ter novidade. A novidade é que a geometria envolvida aqui é a geometria do círculo e da circunferência. E aí eu vou ter que revisar a geometria do círculo e da circunferência. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular aqui a área total do meu cilindro. Então, a área total do meu cilindro vai ser a área lateral, que é isso aqui, que é o quê? Um retângulo. Ah, então, para eu calcular o retângulo, eu preciso descobrir quanto que mede essa linha aqui, ó. Né? Quanto que mede essa linha aqui? Então, vamos ver uma coisa aqui. Já que eu estou falando do cilindro, vamos ver uma coisa aqui. Olha só o cilindro aqui, né? Ó. Olha aí, ó. Só para a gente perceber o que acontece com ele.
Se eu pegar esse meu cilindro, acabou que eu mudei de posição. Deixa eu voltar aqui. Voltar nele aqui. Olha lá. Olha o que acontece com o meu cilindro. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, eu tenho a parte de cima, quando eu abro, ele faz isso, ó. Tá vendo? Ó? Esse é o cilindro, ó. Observa essa linha preta lá em cima, ó, da tampa. Olha lá, ó, o que acontece com ela. Observa a linha preta. Observa que a linha preta, ó, observar a linha preta. Tá lá em cima, ó. Ó. Ela é exatamente aquele comprimento do meu retângulo, né, ó? Ela é exatamente essa parte aqui do retângulo, ó. Então, essa linha aqui, é exatamente essa linha aqui. É que eu abri. Ou seja, observando aqui a nossa figura, né? Observando a nossa figura, eu só desmontei o cilindro, né? A lateral vira um retângulo e as bases são dois círculos. Então, conclusão, é muito tranquilo, porque aqui basta eu, então, descobrir quanto que mede essa linha aqui. Ora, mas essa linha é essa linha aqui, ó. É essa linha da circunferência. E quanto que mede essa linha? Ora, eu aprendi que o comprimento da circunferência, que é essa linha aqui, ó, em vermelho, vou chamar de C, ele mede quanto? 2πr. Eu aprendi isso. Quer dizer, então, que essa linha vermelha é 2πr. E essa linha vermelha é essa linha aqui, ó. Né? Então, isso aqui mede quanto? 2πr. E a altura está aqui. Então, quem é a área lateral do cilindro? A área lateral do cilindro é 2πrh. Aí a pessoa decora isso aqui simplesmente por decorar. Mas não tem nada de novo aqui. Na verdade, é 2πrh, por quê? Porque 2πr é a linha, que é o comprimento da circunferência da base, e h é a altura. Então, como a área do retângulo é base vezes altura, né? É base vezes altura, é 2πrh. Essa é a área lateral. E quem é a área da base? A área da base é um círculo. E qual é a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área da base é quanto? πr ao quadrado. Essa é a área da base. Ah, então, quanto que é a área total? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. É isso. É isso que é a área total. Igualzinho eu fazia com prisma. Aí, o que vai acontecer? Nos livros, você vai encontrar isso aqui, ó. A área total. Coloca o 2πr em evidência, fica escrito isso aqui, ó. Aí o cara fica decorando isso aqui, ó. Não é isso que vocês têm que guardar. O que vocês têm que guardar é essa figura aqui. É enxergar essa figura. Ah, professor, mas se eu decorar a fórmula, vai mais rápido. Sim, se o examinador estiver preocupado só com isso, pode ser que vá mais rápido. Agora, uma questão um pouco mais elaborada, ela pode exigir que você enxergue o prisma aberto e entenda como que ele foi aberto. E, detalhe, é a diferença do aluno que entende o que está fazendo e aquele que está só simplesmente decorando fórmula. Então, eu preciso entender essa história da planificação do cilindro. Eu preciso entender como que se formou esse retângulo que está aí. Certo? Então, eu tenho a área total, formada pela área lateral e a área da base. E o volume? O volume é a área da base vezes a altura, não mudou. Quem é a área da base? A área da base é πr ao quadrado. Quem é a altura? É h. Pronto. É πr2h. É isso. E aí acabou, pessoal. É assim que funciona o cilindro. Quer ver? Ó? Vamos pegar esse exemplo aqui. Um reservatório em formato cilíndrico possui diâmetro igual a 4 metros. Então, o diâmetro é 4 metros. Então, o raio aqui, ó, mede 2. Então, o raio é 2. E sua altura é 10 metros. Aqui é 10. Qual é o volume desse reservatório? Ora,
O volume desse reservatório é a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? É a área do cilindro, que é πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume vai dar πr ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, isso aqui vai dar 40 π. Aí ele falou para fazer o π valer 3,14. Então, você vai fazer 40 vezes 3,14. Você vai fazer essa conta. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 0, 1, 2. Então, ficaria isso aqui. Metros cúbicos. Né? Então, seria esse o resultado que eu colocaria aí para poder atender o que ele pediu na minha questão, que é o volume. Agora ele quer que eu calcule a área da superfície lateral e a área da base. A área da superfície lateral é um retângulo. A base está aqui. Quando eu abro, isso aqui é 2πr. Isso é H. Então, 2πr vai virar o quê? 2π vezes 2. Então, o meu retângulo aqui está medindo quanto? 4π. E a altura é quanto? É 10. Então, quem é a área lateral? A área lateral é 40π. Veja que, em termos numéricos, coincidiu com a questão do volume, mas em termos numéricos, vai dar 125,6, só que aqui é metros quadrados. Essa é a área lateral. E a área da base? A área da base eu já tinha calculado aqui, ó. πr ao quadrado. Então, a área da base é 4π. Então, é isso, pessoal. É importante que a gente tenha essa visão, né, do cilindro, entendendo o cilindro como se fosse um prisma. Tudo que eu aprendi de prisma vai valer para o cilindro. E vale para todas as figuras com essa forma prismática, que vai mudar a base. Então, a base podia ser um quadrado, podia ser um triângulo. A base, nesse caso, é um círculo. Né? Esse aqui é um problema do Enem, né, que está envolvendo cilindro. Nós vamos trabalhar mais nesse problema na próxima aula, mas vamos só dar uma lida para entender a estrutura, que diz aqui, ó, formato cilíndrico. Né? Aí ele dá a altura e dá o diâmetro. Então, tem aqui, ó, o diâmetro, esse é o cuidado que vocês têm que ter, tá? Muita gente, na hora da prova, acaba esquecendo e bota o raio sendo diâmetro. Então, o raio aqui é 1 e a altura é 3, ó. Tá? E aí ele vai falar, ó, uma nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Eu não vou trabalhar com esse problema todo hoje, porque nós vamos estar encerrando o nosso tempo, né? De qualquer forma, eu sugiro que vocês tentem resolver também, como tarefa. Esse eu não vou mandar a solução, tá? Para vocês... Não, aliás, eu vou mandar a solução dele também, até para vocês tentarem olharem lá como gabarito. Mas tentem resolver. De qualquer forma, eu vou comentar esse exercício na próxima aula. Eu vou iniciar com esse exercício só para a gente fazer a revisão. Mas eu vou falar de uma maneira mais rápida, tá? Considerando que vocês deram uma olhada. Perfeito? Então, agradeço aí mais uma vez a presença de vocês. Espero que tenha sido claro o nosso trabalho hoje. Não deixem de olhar o material, a aula vai estar gravada. Vou disponibilizar o material até amanhã, para quem quiser olhar novamente e tentar refazer. A sugestão de técnica de estudo que eu sempre passo para vocês é essa. Não deixem de tentar refazer os exercícios, tá? Ok?